nós não conhecemos totalmente esse novo coronavírus, uma das melhores alternativas para combatê-lo é o isolamento social. A gente já não aguenta mais ouvir falar sobre isso, mas infelizmente é uma das melhores armas que nós temos contra este vírus. Ficando em casa e evitando aglomerações, nós impedimos que o vírus circule com facilidade entre nós e, é claro, ele perde força e a gente ganha. Para que a gente deixe de propagar esse vírus, deixe de ser um transmissor ou deixe de ser um indivíduo a mais a ser infectado. Máscara, para quem usa, realmente resolve. E máscara, antes de mais nada, é um uso social. Na medida que eu me protejo, eu estou protegendo o outro. Portanto, vamos todos usar máscara. É importante que você tenha sempre por perto o álcool gel. Ele vai ajudar a descontaminar a sua mão, mas o fundamental é que você lave as suas mãos com água e sabão sempre que puder. Essa simples atitude ajuda a eliminar o vírus e quem sabe assim o quanto antes a gente consegue se livrar dele, hein? Eu conto com você, para você cuidar de mim e eu cuidar de você. E assim a gente cuida de todo mundo, hein? O diagnóstico laboratorial da Covid-19 pode ser feito de duas maneiras. A primeira, o RT-PCR, é aquele que vai dar o diagnóstico agudo da doença. É aquele que vai demonstrar se você tem ou não tem o RNA do vírus, se você está com o vírus. Quando você vai fazer a sorologia IgG e IgM, é para demonstrar se você teve contato ou não contato com o vírus. E esse tem um prazo de resposta. Esse exame só deve ser feito depois de, no mínimo, 15 dias dos sintomas. Fake news na pandemia não dá. Então eu vou te passar 5 dicas muito fáceis para não cair mais nas notícias falsas. A primeira é muito fácil. Joga no Google. Se for verdade, outros sites vão confirmar. 2. Tem muitos erros de português e pede para você enviar para vários amigos? Provavelmente é fake. 3. As fake news vão tentar ou te assustar muito ou te trazer um milagre. Elas sempre vão ser assim muito intensas, então fica a dica. Não é só porque tá falando aquilo que você pensa e acredita que é verdade. 4. Dá uma olhada na data que essa notícia é antiga. E 5. Leia além da manchete. Não vale compartilhar uma notícia que você só leu o título, né? E por último, a dica de ouro, só compartilhe uma notícia que você tiver certeza que é verdadeira. E sempre que ver algum amigo compartilhando fake news, enche o saco. A gente tem que ser chato sim, porque a vida das pessoas está em jogo. Boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Live pela Vida, pela rede social aqui da Cafeteria Especial. A gente tem uma alegria imensa de ter esse encontro aí confirmado todas as semanas, para que a gente possa atualizar, conversar e debater sobre este momento tão sui generis, tão próprio que é essa pandemia do novo coronavírus. Temos muito a aprender ainda, com certeza, e nós não vamos nos cansar enquanto a informação de qualidade não chegar até todos. Então, mais uma vez, boa noite a Mauri e Marco, nossos especialistas de toda semana, né? Boa noite, meninas, Alice e Gisele. Hoje a Alice está aqui escondidinha, a gente atrás do logotipo, mas ela vai aparecer daqui a pouquinho já, tá? E vai acompanhar com a gente os comentários, trazer para a gente as perguntas, né, que vocês fazem para a gente. Então, quando vocês estiverem com alguma dúvida ou quiserem interagir com a gente, pode colocar a pergunta aí nos comentários do Facebook, que a Alice vai estar acompanhando e coloca para a gente aqui no ar também. Gisele, a palavra é toda sua e com muito carinho eu aproveito para acolher então a Maria de Fátima, psicanalista que vai acompanhar hoje nosso programa, vai estar conosco aí compartilhando conhecimento com um apoio muito importante da Via Crédito, Cooperativa de Crédito e da Genolab Genética Avançada. E como vocês sabem, tem acompanhado a gente há algum tempinho já, né, dando um suporte para que esse programa possa chegar até o ar com mais qualidade, com mais espaço para a gente aqui na rede social. Então, como eu faço sempre, passo a bola com muito carinho para a Gisele, que vai fazer para a gente as honras da casa. Gisele, bem-vinda, a palavra aí é toda sua. Passa para cá, boa noite, Giorgio. Essa é a live de maior credibilidade da sua semana. Aproveita, se liga nas informações, manda sua pergunta, compartilha, é importante, informação boa. Se você quer
acabar com fake news, compartilhe essa live, que aqui tem informação de verdade, de fonte fidedigna, para você não fazer nada errado durante essa pandemia e cuidar de quem você ama. Tem coisa mais importante? Não tem. Então vem com a gente, compartilha agora, tá bom? Quero dar um oi para todo mundo aqui nessa live, doutor Marco, doutora Mauri, doutora Fátima, bem-vinda, nossa convidada de hoje, psicanalista. Vamos falar desse lado, né, da nossa cabeça, para onde vai. Alice, também um beijo para você, querida, e para todo mundo que está aqui acompanhando. A gente tem um padrão de fazer um panorama aí da última semana e hoje eu confesso, estou um pouco receosa, porque já chamei os nossos mestres de cerimônia aqui de Cavaleiros do Apocalipse, porque já deram umas notícias. Vamos ver o que eles têm para dizer hoje. A gente tem aí as vacinas, né, a de Oxford, que tem dado bastante repercussão, e Blumenau também a gente já está numa situação muito crítica. Tenho ouvido muitos médicos dizendo que a situação realmente é alarmante, muito preocupante. Então a gente quer saber aqui dos nossos especialistas, doutor Marco e doutora Mauri, que falem sobre essa última semana e o que a gente está vivendo e para onde a gente está caminhando. Boa noite. Boa noite, Zeli, Giorgio, Alice, Marco, Fátima, muito obrigado. Eu aceito estar conosco hoje. Muito prazer de volta. Bom, eu vou passar alguns tópicos e vou entrar especificamente nesse tópico também de Blumenau e das vacinas, como você falou, Gisele. Mas eu quero só passar 3 assuntos interessantes que eu vi de segunda-feira para cá e assuntos que com certeza vão repercutir nessa próxima semana. Como sempre, a gente tem adiantado aqui na live muita coisa que depois vai ser discutida durante a semana, né? Mas um assunto muito interessante, que chamou bastante atenção, foi feito um trabalho que juntou a Universidade de Nebraska e Harvard, nos Estados Unidos. Eles pegaram 6 pacientes e o que eles queriam avaliar era a presença de aerossóis. Aerossóis, como eu disse, são aquelas pequenas partículas que são emitidas pela fala, pela tosse, pelo espirro, de um indivíduo que está infectado pelo SARS-CoV-2. E olha que coisa interessante, eles pegaram amostras nos 6 quartos, eram 6 pessoas que estavam em quartos diferentes, e eles pegaram amostras e fizeram doar um PCR, fizeram cultura viral, e detectaram partículas menores que 1 milimicras, que continham vírus viável, mostrando que os aerossóis são importantíssimos na questão da transmissão, como a gente vem falando aqui há muito tempo. Por que eu tenho insistido muito na questão do aerossol? Porque o ambiente, hoje, o ambiente fechado, com circulação zero de ar, é significativamente importante na questão. Eu me prendo um pouco nisso, porque eu tenho visto algumas propostas de vamos fechar parques, vamos fechar praças, né, para que não haja, que as pessoas não frequentem esses locais, como se realmente esses locais fossem áreas importantes de transmissibilidade. Uma coisa é aglomeramento de pessoas, outra coisa é você ter pessoas que estão fazendo uma prática, uma caminhada, uma prática de atividade física ao ar livre. O problema está dentro dos ambientes fechados. A gente tem falado muito aqui. Isso é muito importante, né? E esse ambiente fechado não está sendo valorizado em medidas restritivas. Por exemplo, quantos escritórios de advocacia, de contabilidade, que nós temos na cidade, escritórios comerciais que estão em plena atividade hoje e que apresentam condições insalubres, vejam bem, insalubres quando se trata de coronavírus. Isso não tem sido fiscalizado. Insisto novamente que uma grande parte dos casos que estão sendo registrados, e eu tenho conversado com muitos pacientes todos os dias, as pessoas estão contraindo isso no ambiente de trabalho e depois em casa, levando isso para dentro de casa. Como nós falamos na live anterior, nós temos hoje um percentual aí muito grande de pessoas entre 20 anos, 25 anos e 45, 50 anos, que são os casos que estão levando a infecção adiante. E eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa olhar melhor
para o ambiente de trabalho que a gente vive, né? Um ambiente com pouca circulação de ar, um indivíduo que esteja, não precisa nem estar tossindo, não precisa nem ser sintomático, apenas pela fala ele pode emitir aerossóis e esses aerossóis levarem a contaminação a uma outra pessoa. Falando em aerossóis, especificamente falando em prevenção, na infectologia nós temos uma revista chamada Clinical of Infectious Disease, que é a nossa bíblia da infectologia. É a revista mais importante da nossa especialidade. E ela publicou um estudo muito interessante feito na Suíça, que avaliou militares. Eram em torno de 508 soldados, né, de uma base militar na Suíça que tinham sido infectados pelo coronavírus. Mas o que eles fizeram? Olha que coisa interessante. Eles viram que esses soldados, uma parte deles, foram infectados antes de serem implementadas medidas mais restritivas, como distanciamento social, como uso de máscaras, etc. e tal. E uma outra parte foi infectado depois de implantação dessas medidas. É a primeira vez que se faz um trabalho mostrando repercussão clínica, né? Não infectividade, repercussão clínica. O que significa isso? 354 soldados que tinham sido infectados antes de implementar, né, as medidas de precaução, 30% desses indivíduos tiveram doença, fizeram um quadro clínico de SARS-CoV-2, né? Ou seja, apresentaram sintomas. 154 outros que foram infectados depois, nenhum apresentou sintomas. Então, isso significa uma coisa importantíssima, que o inóculo, a carga viral, o quanto eu me exponho ao vírus, vai ditar o quanto eu vou ficar doente. E a gente está vendo isso na prática, né? Pessoas que provavelmente entram em contato com um indivíduo que está transmitindo esse vírus em grande quantidade, a gente na medicina chama isso de inóculo viral, são pessoas que podem perfeitamente ter um quadro clínico mais importante. Falando em Blumenau, né, no momento que a gente está aqui, hoje foi publicada uma carta aberta de 25 médicos mais influentes da Suécia, entre eles infectologistas, clínicos, intensivistas, e eles fizeram uma carta aberta ao governo da Suécia diante de como a Suécia encarou ou vem encarando a questão do Covid-19 por lá, né? Todo mundo, acho que já leu, que a Suécia tomou uma medida soft, né? Ou seja, não fizeram lockdown, fizeram um isolamento, um distanciamento compulsório, ou seja, fica a critério da população se vocês vão se distanciar ou se vocês vão se isolar. Não houve uma fiscalização, uma determinação para que isso acontecesse. A questão do uso de máscara também foi facultativa e continua sendo facultativa na Suécia. Tá? O que isso resultou, gente? A Suécia apresentou uma das taxas maiores de óbitos quando a gente compara número de óbitos por milhão de habitantes. São 556 óbitos por milhão de habitantes. Vamos comparar isso, né, com os países nórdicos que estão ali do lado da Suécia, né? Finlândia, Islândia, Dinamarca e Noruega. Esses 4 países juntos que esses sim tomaram medidas restritivas, né, medidas que realmente para controlar a infecção, a Suécia teve 4 vezes mais, e tem 4 vezes mais mortes do que todos esses países juntos. Então, isso demonstra que uma medida absolutamente de deixar a coisa acontecer, né? Como, paralelamente, a gente pode traçar o que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, né? Que nós absolutamente tivemos uma semana de um distanciamento ali, em março, todo mundo se lembra disso, depois flexibilizamos absolutamente tudo aqui dentro da cidade. E agora estamos voltando, né, para uma certa medida restritiva que está envolvendo apenas então somente o comércio aí de rua, shoppings, etc. e tal, e não se atendo a essas outras áreas, como eu falei, como ambientes de trabalho onde a gente considera que a infecção esteja acontecendo. Então, essa carta aberta vem refletir a preocupação de profissionais importantes médicos de lá
em relação ao que vem acontecendo na Suécia. Eu sempre digo que aqui nós estamos com um comportamento parecido com o da Suécia. Falando em vacina, eu quero ressaltar 2 tópicos importantes, Gisele. Todo mundo tem esse mantra, né? Hoje, como na mente, né? Uma vacina é a solução para a pandemia? Eu diria o seguinte: depende. Primeiro, nós precisamos saber o quanto de eficácia e de efetividade, eu vou fazer daqui a pouco a diferença entre eficácia e efetividade, essa vacina vai ter. Acaba de sair um trabalho, hoje, numa revista chamada American Journal of Preventive Medicine, que é um jornal de medicina preventiva, e eles fizeram uma simulação em computador utilizando o que vem acontecendo, perfil de transmissão, etc. e tal. E eles viram que, para que a gente consiga controlar a pandemia através de uma vacina, nós precisamos ter uma efetividade acima de 70%. Agora eu vou fazer uma diferença do que é eficácia e do que é efetividade. Eficácia é aquilo que a gente observa nos testes clínicos. Então eu pego uma população menor, vacino essa pessoa e vou ver qual é a eficácia da vacina. A efetividade é o que acontece na vida real. Então, vejam, é diferente. Normalmente, a efetividade é menor do que a eficácia. Então, é importante que a eficácia seja alta, porque vai baixar a efetividade na hora que eu coloco essa vacina sendo aplicada numa população de diferentes categorias, de faixas etárias, de comorbidades, etc., etc. e tal. Simulando esse estudo, o que eles chegaram à conclusão? Não basta eu ter efetividade ou eficácia boa. Eu preciso também vacinar o maior número de pessoas possível. Então, veja bem, se eu vacinar 60% da população, e aí quando a gente fala em SARS-CoV-2, em Covid-19, nós não estamos falando que nem a gripe, onde a gente elenca situações de risco, né? Idosos, gestantes. Não, aqui nós temos que vacinar todo mundo. A vacina vai ser universal. Se eu vacinar 60% da população, tá, eu vou ter que ter uma vacina que tenha uma eficácia acima de 80%. Então, vamos ficar muito atentos nos resultados que a gente está vendo aí desses estudos, porque nós vamos ter que ter uma comparação, né, final de quanto eu mais ou menos vou ter de efetividade para que eu tenha uma ideia de quanto da população eu vou ter que vacinar. Tá? Levando em consideração que a infecção por si só parece que, em média, ela vai atingir 5% da população. É o que a gente está vendo nos países, né? Nos testes sorológicos, na Espanha, na Alemanha, etc. e tal, alguns locais com um índice maior de contaminação, mas a mediana tem ficado em 5%. Então, isso também conta, né? São pessoas que, de certa forma, tiveram uma exposição e têm um determinado grau de imunidade. E, para terminar a minha primeira parte, falando, então, ele falou sobre as vacinas, né? Nós temos, foi publicado agora no Lancet, os primeiros resultados oficiais de eficácia da vacina, tanto a chamada vacina de Oxford, que é feita em parceria com uma indústria farmacêutica chamada AstraZeneca, e a vacina chinesa, não essa que está sendo testada em São Paulo, mas a chamada vacina CanSino, feita pelos chineses. Ambas têm a mesma tecnologia. Elas utilizam o adenovírus, que é um vírus que não o adenovírus humanos, mas é um adenovírus que infecta chimpanzés. Eles fazem um rearranjo nesse adenovírus e utilizam a proteína, aquela proteína spike, aquela proteína pontuda, né, que a gente vê na superfície do coronavírus, para que ele faça uma simulação de um coronavírus. Ele quase que simula como se o organismo estivesse entrando em contato com o coronavírus. Então, ambas utilizam essa mesma plataforma, essa mesma tecnologia. 1.077 adultos vacinados com a vacina de Oxford, tá? Entre 18 e 55 anos, produção de anticorpos. 90% produziram anticorpos. 90%. Quanto tempo eles acompanharam esses anticorpos? 56 dias. Então, por 56 dias, 90% das pessoas tinham anticorpos.
Outra coisa importante dessa vacina, que me deixou bastante esperançoso. Eu não sou esse cavaleiro do apocalipse, como todo mundo acha, né? Eu trago algumas notícias boas de vez em quando. Vamos mudar essa imagem, né, doutor? Vamos acabar com isso aí. Eu preciso melhorar esse padrão aqui e vou começar a ser um pouquinho mais otimista. Quando eles fizeram pesquisas de resposta de células T, 100% de resposta. Ótima. Eu falei de células T semana passada na live, né? Mostrando que é uma resposta imunológica que a gente não consegue medir na prática, mas que laboratorialmente ela é importante. Então, 100% teve resposta. Ok, legal, excelente. A vacina do CanSino, como é que foi? 508 pacientes, eles pegaram uma população um pouquinho mais ampla, de 18 a 83 anos. Né? Chegaram a vacinar, então, pessoas de mais de 80 anos. Fizeram um acompanhamento menor, 28 dias de segmento, anticorpos, 96% de formação de anticorpos, e o doutor Marco, que gosta disso, 85% de anticorpos neutralizantes foram induzidos pela vacina. Então, temos aqui duas vacinas que têm beirando aí 90% de eficácia, a gente poderia arredondar. É boa? É boa. Agora, sabe quanto por cento da vacina do sarampo produz de anticorpos? 98% vai ter proteção. A vacina do sarampo é uma das melhores que tem. Da febre amarela também, dá um índice altíssimo de proteção, porém duradouro, né? Não querendo jogar o salzinho do pessimismo aqui, o importante é produzir anticorpo, mas o importante é manter, é que ela tenha essa proteção, que ela seja duradoura. Senão nós corremos o risco de ter que vacinar depois de 6 meses, de repente, uma nova dose, um booster. Não sabemos ainda. Mas essas são as pinceladas iniciais da semana, e eu fiz questão de fechar com essa questão da vacina, porque é o que está sendo discutido. Hoje, ontem e hoje, essa outra vacina da CanSino, não confundir com o CanSino, tá? Feita aqui com vírus inativado, diferente dessa que eu falei, a vacina que está sendo chinesa, que está sendo testada no Brasil é com vírus inativado. Começaram os testes e a primeira pessoa a ser vacinada foi uma médica residente de 28 anos do HC, né, Marcos? Se não me engano, acho que é do HC. Do HC. Lá em São Paulo, foi a primeira pessoa a ser vacinada. Então, a gente olha com otimismo, tendo em vista que, se essa vacina de Oxford, que me parece que está um pouquinho mais adiantada, se realmente ela vingar, como a gente espera que sim, o Brasil já tem um pré-contrato para produzir 100 milhões de doses aqui, né? Então, é possível que a Fiocruz, Farmanguinhos, aquelas instituições que a gente conhece, instituições de excelente qualidade, elas têm condições de produzir 100 milhões de doses. Ah, mas é pouco, você não falou que a população tem que ser vacinada maior? Sim, mas no primeiro momento, se a gente priorizar a população mais vulnerável, 100 milhões de doses, tá bom. Lembrar que a gente é um país de 230, 220 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, né? Nós estaríamos contemplando quase que 50% aí da população, tá? Então era isso, e a gente volta depois com outros assuntos e outras perguntas. Doutora Maurício, só para eu pontuar aqui, você, na tua experiência, acha que tem estimativa aí para essa vacina estar disponível quando? Dá para prever? De dezembro a fevereiro. Tem um longo caminho, então. Vamos se cuidar, doutor Marco. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo. Boa noite. Eu sou um pouco mais pessimista que o Maurício. Eu só aposto depois de fevereiro a vacina. Antes de fevereiro, eu acho que nós não vamos ter vacina. Esse vírus, Covid, ele é um vírus de atropelamento e fuga. Ele contamina e, como o Maurício mesmo disse numa das lives, ele já quer procurar outra pessoa para contaminar. E isso aí nós temos que aprender a entender isso. Quanto mais pessoas se unirem, mais mais pessoas vão se contaminar. Na live passada eu falei sobre testes para Covid com swab. E chegou em Blumenau, está sendo feito, o teste de antígeno, não é PCR, é antígeno. Nós já falamos na live passada. Por que eu estou voltando a falar isso? Porque está dando confusão. As pessoas vão no médico e dizem, eu fiz o teste do cotonete no nariz. Então fez PCR. Até um mês atrás era.
Todo teste de PCR é feito com o cotonete no nariz. Mas hoje tem mais um teste feito pelo cotonete, que é o teste de antígeno. É um teste rápido, que não é igual ao PCR. Não tem a mesma sensibilidade, não tem a mesma especificidade. Portanto, o diagnóstico de fase aguda da doença continua sendo padrão ouro o PCR. Fica bem claro isso, porque nós temos que diferenciar, não é o método que vai melhorar, é a técnica que vai dar o diagnóstico. Então, antígeno tem as suas limitações, nós temos que saber quando fazer e nós não podemos fazer em assintomático, porque a sensibilidade dele é muito baixa. Falando de vacina, nós estamos falando em vacina para termos para fevereiro, dezembro, fevereiro, mas nós não vamos ter frasco para colocar vacina. O frasco de vidro. A maior indústria de frasco de vidro é alemã. Foi feito um pedido para ela de 1 bilhão de frascos. E ela disse, para quem fez esse pedido, que 1 bilhão é o dobro da capacidade anual dela. Ela não tem condição de fazer isso. Então, ou nós começamos a pensar na logística de ter os frascos da vacina, que são indústrias que fazem isso, especialmente são vidros especiais, não pode ser plástico, tem que ser vidros especiais, então nós também vamos ter o problema de frascos de vacina. É interessante isso. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, está saindo um teste novo de aglutinação na Universidade da Austrália. É um teste de grupo sanguíneo, parecido com o teste de grupo sanguíneo, mas é um teste também de antígeno anticorpo. É um teste para anticorpos, para saber se teve contato ou não. Continua sendo o PCR o diagnóstico. Nós não temos nenhum teste hoje que substitua o PCR para diagnóstico de fase aguda. Em vacina ainda, a Pfizer está lançando uma vacina nos Estados Unidos, né, Maurício? Está na fase 2 e fase 3 juntos, onde os Estados Unidos já comprou 100 milhões de doses. Isso vai ser a produção até dezembro, de uma vacina que nem saiu ainda, com mais possibilidade de ter 500 milhões de doses. Então, até chegar as vacinas no Brasil, com tudo, vai ser um caminho muito longo. Nós vamos ter um caminho muito longo para nós termos essa vacina e esse diagnóstico. Então, aquele cuidado com afastamento social, o uso de máscara, isso vai ter que ser respeitado, porque senão nós não vamos ter. E o vírus está aí. E a grande preocupação, e isso eu conversei em off com a Mauri há pouco, antes, assim, nós estamos com muito assintomático, pessoas que dizem que não tiveram sintoma nenhum, e hoje você faz o PCR e você diagnostica o Covid. Então, o afastamento social é importantíssimo. Então, Mauri, convidados, era isso pelo momento e vamos continuar. E tem muito mais. Vamos ver lá com a Alice. Quero dizer aqui que o pessoal estava falando que tinha um ruídozinho, né? Dá um oi aqui para Ana Maria Galo. Obrigada por avisar. Então, já avisei ali, doutora Mauri. E seguimos aqui. Eu quero saber da participação do nosso público, Alice. Tem perguntas? Por enquanto, o pessoal não está fazendo pergunta, ainda só dizendo uma boa noite. Tem alguns até comentando. Para mim, o som tá bom. Para mim, tá tudo bem. Para mim, também, o som tá bom aqui, viu? Às vezes dá uns ruídos, mas a gente faz como pode de casa, né? Então, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando, todo mundo comentando, sempre participando, né? Podem mandar as perguntas que a gente está aqui pronto para responder, né? Mas mais agora com a doutora Fátima, agora que também trazendo mais informações para a gente, né? Exatamente. Aliás, a gente fica preocupado, a gente fala em saúde, a gente dá dicas de como se cuidar, fala sobre testes, fala sobre inovações nas vacinas, mas a gente não esquece que o nosso psicológico também está sendo afetado, que a gente também tem esse lado emocional que talvez para quem está sobrevivendo aí está sendo muito mais prejudicado, né? Porque ninguém sabe como lidar, ninguém sabe como encarar essa situação. Então,
Doutora Fátima, que é psicanalista, está aqui para conversar com a gente, tirar nossas dúvidas. Aproveita, manda sua pergunta, porque ela está aqui ao vivo com a gente, tá? Já compartilhou ali a live? Vai lá, vai no aviãozinho, compartilha. Doutora Fátima, ou Fátima, como queira, seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Gisele. Pode me chamar de Fátima. Então, tá bom, combinado. Fátima, é inevitável e impossível você não falar com pessoas que estejam em situação de extrema angústia. E a gente tem visto desde o início da pandemia as pessoas num nível altíssimo de angústia, ansiedade. De repente, elas tentam entender essa situação, baixam um pouquinho, né? Daqui a pouco volta e ela oscila muito e tá difícil controlar. As pessoas não sabem como lidar com essa proximidade da morte, porque como nós já falamos aqui, antes de chegar tão perto da gente, as mortes pelo Covid eram números. Tantas pessoas morreram e esses números aumentando. De repente, elas começaram a ter nome ao nosso redor. Você viu a fulana? A ciclana, o seu fulano, né? Então parece que a morte e esse caos, ele vem chegando cada vez mais perto. E aí eu te pergunto, Fátima, como é que a gente lida com essa angústia de não saber, de medo da morte, de não entender o que está acontecendo? Boa noite a todos. Amaury, muito obrigada pelo convite. Marco, Giorgio, Gisele e Alice. Então, a angústia, ela é aquela que não engana, como diz Lacan. Ela, na clínica, ela é bem-vinda, mas suportá-la não é algo tão simples. Ela nos põe muito rente a um desamparo. Eu fiz um preâmbulo antes de desenvolver e elaborar a questão que você traz, Gisele, que fala da questão, né, desse tempo de pandemia, tempo de caos. Então, nesse meu escrito, eu coloco o quanto a tragédia, essa pandemia, esse caos na qual estamos vivendo, está ceifando vidas. E isso não é sem angústia. É um momento difícil, traumático, na qual nunca vivemos. É a estrutura que se passa de âmbito mundial. E isso não temos o controle. A fala do Amaury diz do quanto há aí realmente um trágico nesse real que nos acomete. Nunca se esteve tão próximo da morte como nos tempos atuais. Falar da morte é falar da finitude que permeia nossas vidas. Então, esse encontro com o mal-estar nos deixa à margem de uma sensação de puro desconforto e, por que não, de um naufrágio. Diria, muito próximo do que essa angústia ela nos proporciona a partir desse imprevisível, desse horizonte sem um futuro, como que isso realmente, para cada um, porque é na singularidade, na subjetividade de cada um, como isso se processa e o que esse encontro com o traumático atualiza o fantasma, ou seja, o vivido da história de cada um. E isso não é pouca coisa. Por isso que a angústia vem, a clínica aponta, o que eu venho escutando na clínica a partir desse caos. Então, esse encontro com o mal-estar promove a angústia. Gisele, segundo o que tu me trazes nesse tempo de caos. Então, o grande desafio é poder tomar esse tempo de horror, poder nomear com palavras, se interrogar para que num outro tempo, num a posteriori, porque agora não temos palavras para nomear isso que estamos vivendo desse caos e a angústia que emerge a partir disso, para que possamos então simbolizar esse real que nos acomete. Esse real que nos acomete é o real que a psicanálise trabalha na clínica, que toca verdadeiramente na angústia, no trauma. E que, de uma certa forma, quando nós estávamos em off, o Marco trouxe o quanto o isolamento ele não foi respeitado aqui. Concorda, Marco? Você colocou? E que se tivéssemos adotado um regime mais sério, no sentido não do negacionismo, porque isso se observa muito, negar para nada saber,
daquilo que toca, no mais próprio de si mesmo. E poder se interrogar para que, num outro tempo, isso que vem do caos, isso que gera angústia, dar um entorno a partir da palavra. Porque a palavra, pelo menos na psicanálise, ela é queridinha, no sentido do valor que ela tem quando a angústia emerge. Quando se fala de angústia, Gisele, você que me faz a pergunta, é muito difícil falar da angústia. A angústia, Lacan tem um seminário 10 que é um seminário muito grosso para trabalhar a questão da angústia. Trabalhamos o tempo todo a questão da angústia. A clínica fala da angústia. Na clínica, ela não é para apaziguar, mas é para pôr em palavras isso que atravessa o sujeito e que toca algo do recalcado. Ou seja, dar valor à angústia a partir de um lugar onde se possa falar. E esse é um caminho de um percurso de uma análise, porque suportar a angústia, dar um lugar a isso que emerge de uma magnitude, de uma força avassaladora, é poder se encontrar, sim. Não é fácil suportar e dar o esteio à angústia, mas é preciso, na clínica, dar o lugar à palavra. Por aí que é possível bordejar o que está verdadeiramente tocando no real, mas não há como botar de uma forma universal, como se fosse para todos. Cada um, precisa falar disso a partir de um lugar onde ele se escuta e de alguém que possa escutá-los. Penso que é por aí que é possível caminhar frente a esse caos, frente à questão da morte, à questão da vida. Tem uma frase do Freud que ele diz, que eu gosto muito. Freud já nos advertia: se queres aguentar a vida, prepara-te para a morte. Mas quem mesmo hoje se escuta, se banaliza ou, de uma certa forma, se nega essa verdade na qual estamos vivendo? Mas é preciso realmente dar lugar ao caos. E não há outra via se não for pela palavra. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gisele. É o dia. A priori, o diálogo seria... é botar para fora, é mostrar o quê? Oi, não escutei, Gisele. Eu não sei se é o meu áudio ou é o seu que está com um pouquinho de delay. Mas a pergunta que eu fiz é botar para fora, é conversar, é falar, é dizer onde dói, para buscar a solução? A angústia é de estrutura, não tem como eliminá-la. Mas na clínica ela é bem-vinda, porque ela se aproxima de algo, de uma verdade, mas do sujeito. Lacan coloca que a angústia é aquela que não engana, é no corpo que ela vem. E quem já não sentiu angústia? A descarga é a taquicardia, a fala de alguns pacientes é uma taquicardia, é uma sudorese, é um sufocamento, é uma palavra que não é possível nomear, porque realmente não é preciso escutar isso que vem da angústia. E da verdade que emerge, sim, é do vivido, é da história, poder se reencontrar com algo, porque a angústia é do recalque, ela toca em algo que foi do traumático, atualiza. E é o eu que vem como sede disso que emerge, dessa descarga, dessa magnitude que se chama angústia. A gente está muito acostumado, né, gente, com reflexões mais superficiais, a mídia não é tão profunda, não é tão normal a gente ver... nós somos provocados a pensar em coisas mais do nosso interior. E quando eu escuto você falar isso, Fátima, o que me vem à mente justamente é isso, né? Nós estamos assustados com coisas que deveríamos estar já, de alguma forma, tendo aprendido com isso já na nossa vida, né? Quando a gente fala de angústia, morte, sofrimento, parecem coisas tão distantes, quando na verdade estão completamente ao nosso redor o tempo inteiro, né? E a gente, por vários motivos, por várias situações,
não consegue lidar com isso de maneira natural, como deveria ser, na verdade, né? Então, quando eu escuto a tua fala, talvez o que mais me provoque é justamente isso, né? Já falamos isso em lives anteriores. A pandemia não está nos ensinando nada de novo, só está explicitando o que deveríamos saber já, na verdade. E lidar com a angústia talvez seja um desses pontos, né? Nós deveríamos já ter aprendido a fazer isso. A vida da gente é um processo de perdas e ganhos, de aprendizados e compartilhamentos o tempo inteiro, e a angústia faz parte disso, né? Sim, sim, Jorge, é bem verdade isso que você está falando, mas a grande questão é que isso que toca uma angústia, a angústia, ela está recalcada ali, que atualiza algo do vivido, do traumático. Por isso que ela não engana, ela vem como uma descarga, é um encontro com algo da falta. Mas é preciso falar, mas de um lugar onde você possa escutar, e uma análise é possibilitadora nesse sentido. Ela te convoca a falar a partir de um desejo de querer falar disso. E não tem como falar da angústia sem elaborar um vivido, sem trazer como que se deu algo que foi do vivido, do traumático, do infantil, da questão da sexualidade, das perdas, dos lutos, de uma vida, a cada etapa, como se foi se constituindo. E uma análise, ela possibilita entrar nesse mais próprio de si mesmo, conversar com isso que retorna. Na live passada, Mauri, você me provocou, eu até respondi ali na live, você trouxe Descartes e disse, da razão, penso, logo sei quem eu sou. A psicanálise é o avesso disso. Claro que a psicanálise conversa com todos os saberes, mas a psicanálise, quando você traz o Descartes, ela faz uma leitura e diz, o avesso disso penso logo, não sei quem eu penso que sou. Ou seja, há algo que nos habita, algo de um estranho, e na qual não podemos acessar conscientemente. É nesse movimento que a psicanálise promove um trabalho a partir de um desejo de querer saber, e isso vem do analisante. Sem o desejo de querer saber, o que é isso que realmente me leva numa repetição? A repetição parece que ela diz algo dessa pulsão de morte que Freud coloca, né? A pulsão de morte, a pulsão de vida. Isso que é de estrutura, na segunda tópica, em 1920, Freud colocou essas duas pulsões. A pulsão de morte é exatamente isso que o Marco, principalmente no off, ele trouxe um pouco esse olhar do quanto descuidamos, o quanto negamos essa verdade, essa realidade. Então, por isso, em palavras, é poder dar um lugar a esse penso, logo não sei quem eu penso que sou, que trabalha, né, dentro de um percurso de uma análise, o que o sujeito não tem acesso e que se repete. Ou seja, Freud tem aquela máxima onde o isso era, o eu há de advir, ou seja, onde ali se encontra uma verdade do sujeito na qual está recalcada pela provocação, a partir de um desejo de querer saber, há que se advir o que estava recalcado, do traumático, do vivido, e provocando isso, a consciência, é a partir daí que uma verdade emerge, e ela é muito possibilitadora, mas para a vida. O que fica no recalque, o que fica repetindo, é da pulsão de morte, que gera agressividade, que gera esse negacionismo do nada quero saber. Ontem mesmo a polícia bateu em várias casas, vários lugares, fazendo realmente o que cada um na sua consciência ética deveria fazer. Um momento de restrição, um momento de caos, um momento... o laço é algo que a psicanálise valoriza muito, mas, paradoxalmente, agora, nesse tempo, principalmente nessa semana, ou talvez na próxima, é o distanciamento, é a contingência. Como cada um está lidando com isso? Quando você sai sem uma máscara, entra no aglomerado, não respeita as restrições, o que realmente se passa ali do não querer saber, ou seja, da própria morte? São 80 milhões próximo, não é, Mauri?
quase 80 milhões de mortes. O que estamos fazendo com isso? Como que cada família está elaborando esse luto? Como lidar com essas perdas? Isso não é sem marca. Essas que estamos vivendo nesse momento, nesse presente, ainda não podemos nomear, mas a aposta é que isso, num outro momento, no futuro, ou seja, no a posteriori, esses traumas, com certeza, há de vir, né, em formas de sintomas, em forma de depressão, ou como a própria psiquiatria muitas vezes nomeia, borderline, bipolar, enfim, mas é preciso dar lugar à verdade para cada um a partir daquilo que emerge dos seus sintomas, não vai passar, do seu sofrimento. Não vai passar sem deixar rastro, né, Fátima? Exatamente. Não tem como fazer uma... Pode falar, Gisele, desculpa. Eu quero aproveitar porque tem gente tem gente fazendo pergunta aqui. Eu quero aproveitar a sua presença, pedir para a Alice, então, trazer quem está mandando. Sim. Pois é, meninas, aqui a gente tem algumas, né, outras mulheres concordando aqui com as palavras da Fátima. E a Ana Gabriela Schroeder, que inclusive é minha conterrânea aqui de Indaial, que eu conheço a família dela, fez 2 colocações muito boas, que também são acompanhadas de perguntas, que eu também estou bem interessada para saber a resposta. Então, primeiro eu vou mandar uma pergunta eu vou ter essa resposta, mais... mas posso tentar construir. Uma talvez é um pouco mais simples, bastante elaborada, mas um pouco mais simples, que é diferenciar, né, a angústia da ansiedade, né, nesse momento de pandemia, como é que a gente diferencia esses sentimentos, e também sobre essa questão, né, de que é um momento que a gente está vivendo muitas questões internas, muitas angústias, elas estão ficando mais evidenciadas, estão gritando um pouco mais dentro da gente, né, e a gente acaba tendo que buscar mais significado, buscar mais elaboração. Então, é também uma oportunidade para um trabalho interno nosso? Sem dúvida, Alice. Poder dar lugar nesse momento de caos, se a pessoa assim desejar falar dessa angústia, é claro que hoje os atendimentos eles procedem online, e até então era presencial, e é possível sim, mas falar disso a partir do que atualiza esse caos é poder dar lugar a algo também dessa história, poder historicizar, poder dar lugar à verdade daquele que vem e tem um sofrimento, e tem uma angústia. A ansiedade, a sua primeira pergunta, segunda, a questão da ansiedade, a ansiedade fica mais num termo, mais numa relação com o futuro, escutamos mais a questão da estrutura, que é da angústia. Não saberia muito bem diferenciar para a psicanálise a angústia. Essa que não engana, essa que toca em algo e que ela é bem-vinda na clínica, apesar de que para quem vive a angústia, a magnitude da descarga, ela pode levar a levar o sujeito a ficar prostrado, ela gera medo, ela gera o encontro com o desamparo, e isso não é uma tarefa nada fácil. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que esse é o caminho. Fátima, eu queria aproveitar para perguntar, a gente precisa de botar o pé na realidade para entender como enfrentar tudo isso. E eu te pergunto, como enfrentar? Que perguntas a gente precisa fazer? E o que a gente pode levar para o pós-pandemia? Porque alguma coisa a gente vai ter que aprender, né? Então, de repente, o que a gente tem que se perguntar agora para fazer essa autoanálise e poder, de fato, sair emocionalmente mais forte, porque isso tem que se valer de alguma coisa, né? Olha, Gisele, esse pós-pandemia é muito difícil porque é uma aposta. Não temos a palavra que possa contemplar isso, mas eu acredito muito... É uma previsão, né? Eu acho que não é posteriori mesmo, como eu disse. No texto que eu até construí e enviei para vocês, eu toco nisso no texto, que não tem como, né, dar nomes ou o quanto isso vai ser traumático. É só no depois. E cada um que vai ser afetado, seja direto ou indiretamente, quem está vivendo um luto, como isso no amanhã, como esse luto vai ser elaborado?
o que essa pandemia atualiza no contexto da própria história, algo que é muito próprio, esse momento, ele inevitavelmente, ele atualiza, nesse tempo de contingência e isolamento, o melhor e o pior de cada um. Isso remete à pulsão de morte e à pulsão de vida. O que está se escutando de crianças sendo abusadas, nunca se teve. A Mara, quando teve, eu lembro que ela trouxe, quantos casamentos estão sendo ceifados pelos excessos, pela agressão. A atualização do que cada um vive no seu horror em ato. Isso que se repete, isso que vem de uma agressividade. Então, no que tange ao horizonte, não sei se a psicanálise dá conta, é um dia após outro, é preciso caminhar para poder, então, falar dos efeitos póstumos, do que essa pandemia vai promover na subjetividade de cada um. Mas, numa clínica, é preciso, pelo menos na psicanálise, há que se apostar no desejo. E só é possível acessar para quem, assim, tiver coragem, porque a análise, como já dizia Freud, é um percurso árduo. É lento, é gradativo. Ele dizia que era um trabalho formiguinha. Eu sempre digo para os meus pacientes nas entrevistas preliminares que uma análise, ela te promove, ela te possibilita um encontro com o mais próprio de si mesmo e que também toca os horrores, os demônios de cada um. E quem disse que é fácil tocar nisso? Porque não é sem angústia. Abrir essas feridas é você, como médico, Marcos, o que realmente promete escapou a palavra, como um bom cirurgião, fazer uma cirurgia, o pós-operatório já não é divertido. Olha, o pós-operatório vai doer, dói o pós-operatório, mas o destino é a cura. Uma psicanálise não é diferente? Freud já fazia essa metáfora com um cirurgião. A psicanálise também não é diferente. Fazer uma análise é percorrer esses labirintos do vivido, né, a cada etapa, em especial o infantil. A análise valoriza muito o infantil. Não dá para fazer uma análise sem trazer isso que é do vivido, como se deu a própria história, como se construiu o próprio nome, que foi dado por um outro. E esse é o grande desafio. Mas para poder dar esse passo, há que se desejar, querer saber. E sem o sofrimento, não há um trabalho. Ou seja, o sintoma promove esse encontro de um querer saber. Algo não opera mais. Então, essa é a possibilidade. Até onde eu consigo realmente escutar. Tá certo. Fátima, já eu tenho uma pergunta bem importante para você, mas eu quero pedir para a Alice trazer pergunta aqui para os nossos doutores da área da medicina. Uhum. Pois é, o pessoal trouxe aqui uma pergunta já faz um tempinho, então acho legal a gente trazer aqui para não achar também que a gente esquece, não, a gente está só organizando aqui, mas é porque a Estela trouxe uma pergunta que eu também não sei responder, se a gente já tem conhecimento das sequelas, né, que a Covid-19 traz na saúde dos recuperados a longo prazo, né, como é que a saúde deles é afetada depois de ter contraído a doença. Bom, veja bem, a sequela é um termo bastante amplo e que para muitas pessoas significa, de certa forma, um prejuízo, né? Se você for analisar a sequela em nível celular, uma coisa assim bem histológica, qualquer doença deixa sequela. Uhum. Qualquer infecção vai deixar uma sequela. Há uma resposta inflamatória a qualquer agente infeccioso, desde um simples vírusinho de resfriado comum até uma bactéria multiresistente, um fungo, alguma coisa assim. Então, sequela é consequência de infecção. Fique bem claro isso, sempre vai ter. O que a gente sabe, eu falei nisso, se eu não me engano, na live passada, é que nós estamos lidando não com uma doença só respiratória, uma doença imunológica, né? E como uma doença imunológica, onde a gente tem uma verdadeira tempestade inflamatória em alguns pacientes, é muito possível que alguns pacientes, por exemplo, que tenham doenças de acometimento, uma patologia, melhor dizendo, de comprometimento especificamente pulmonar, esses indivíduos que ficam, eu não vou dizer nem dias, às vezes até meses,
numa unidade de terapia intensiva, esses indivíduos vão sair com sequelas. E nós já estamos vendo pessoas que foram infectadas lá das experiências da China, lá de janeiro, de fevereiro, que até hoje têm que fazer exercícios de fisioterapia respiratória para conseguir retomar a sua capacidade pulmonar. Então, existe sim algumas pessoas que podem ter sequelas, não só em nível respiratório, mas em nível circulatório, em nível cardiovascular, como o Dr. Stark falou aqui numa das nossas lives, né? Sequelas principalmente neurológicas, né? E eu penso também numa sequela, aí a Fátima pode explicar melhor, essa sequela é psicológica, né? Que é você adoecer, ou, veja bem, qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de Covid, como é que ele elabora esse processo? Nós sabemos que boa parte das pessoas vão ter um quadro leve, um quadro autolimitado, que provavelmente nem medicamento vai ser utilizado. Mas como é que ele trabalha essa situação em si? Como é que ele vai elaborar o lado de recuperação dele? E como a gente falou, né, também, de uma reinfecção, muitas pessoas estavam acomodadas com a possibilidade de peguei, estou livre, ok, não pego mais. E a gente está vendo que reinfecção é possível e os casos estão começando a surgir. Então, acho que sequela sempre. Qualquer um de nós que adquirir esse vírus terá um determinado tipo de sequela, felizmente, a maior parte das vezes, sem que haja comprometimento na nossa fisiologia. Mas pacientes graves, pacientes que principalmente precisem de ambiente de terapia intensiva, eles, com certeza, vão precisar de um bom tempo para recuperar, seja neurologicamente, seja principalmente a questão cardiopulmonar. Eu acredito que sejam esses pacientes que tenham comprometimentos mais importantes. Agora, eu não recordo... Opa, desculpa, Marcos, pode falar. Não, pode falar. Quem vai falar? Eu só queria colocar, dando a questão da sequela, que o Amaury me convoca a falar, sim, o trabalho da clínica é um trabalho do luto. Há que se falar disso, há que se elaborar, simbolizar. Do contrário, os sintomas aparecem. E como isso vai paralisando e prostrando o sujeito. Muito importante, Amaury. Eu quero, inclusive, trazer esse assunto para o final da nossa live. Sim, doutor Marco. Eu só queria completar o que o Amaury falou. Aquela pessoa que te contamina com o Covid, uma grande preocupação que nós notamos, nós conversamos com eles, é assim, ó, eu posso ter passado para os meus filhos, eu posso ter passado para minha esposa, eu posso ter levado para casa. Esse é uma coisa que passa muito na cabeça das pessoas que quando você dá um resultado positivo. A preocupação dele ter contaminado alguém. É muito interessante isso. A preocupação com aquele meio das pessoas que ele convive. Eu acho outra coisa que vai acontecer na pós-pandemia, eu posso estar equivocado, o medo de outra epidemia. O medo, o receio de aparecer um outro vírus e nós tivermos tudo isso de novo. Nós passarmos por isso de novo. O Amaury sabe que o risco de ter daqui 10, 12 anos, 15 anos outra pandemia não é tão difícil assim. O afastamento dos netos e dos avós, os avós que estavam em casa acostumados a receber o neto, esse afastamento que teve, eu acho que é muito grave para as pessoas idosas. É um afastamento de carinho, de atenção, do neto poder ficar. Eu acho que esse afastamento que essa pandemia está fazendo é muito grave. Eu queria escutar a sua opinião, Fátima. Até aproveitando, Fátima, é muito alto o índice de depressão entre idosos, né? Uma situação como essa que o Dr. Marco relatou, com certeza vem piorar. Sim, o que ele fala desse afastamento, a importância do laço, a importância do outro. E os idosos, com certeza, estão sofrendo muito, porque as crianças são as verdadeiras hospedeiras. E é preciso isolar. Hoje, o laço é o respeito ao outro, ao coletivo. A não aglomeração. Então, isso realmente é fundamental. Posso, rapidinho, falar uma coisa que o Marco falou? Da próxima pandemia,
acaba de sair um livro muito interessante chamado Atlas for the End of the World. Então, Atlas para o fim do mundo. Ui! Exatamente. Acho que não vai ter jeito, né? Eu acho que eu vou ficar com essa... Eu ia dizer, mas ganhar uma placa. Eu desisto. Eu vou assumir esse lado tétrico. Mas rapidinho, para a gente ter tempo para outras discussões. Esse livro, ele traz um panorama muito interessante. Ele está, inclusive, disponível online, tá? Richard Weller, Atlas for the End of the World, né? Atlas para o fim do mundo. Dá uma olhadinha na internet, é bem interessante. Ele mostra uma coisa muito significativa. Nós temos em torno de 350 cidades com mais de 300 mil habitantes que está adentrando áreas de florestas, adentrando matas. Por que eu estou falando de matas? Porque esses vírus, todos esses vírus que a gente viu nos últimos tempos, o HIV, o Ebola, o SARS-CoV-1, o MERS, o SARS-CoV-2 agora, outros vírus, como os vírus da influenza, eles são zoonóticos. Eles são vírus que vêm do animal para o homem. E principalmente na medida que a gente vai levando essa nossa urbanização para o meio de matas, para o meio de florestas. E olha que interessante, entre as cidades que ele coloca como risco de ser a sede de próximas pandemias, nós temos 2 cidades aqui no Brasil. São Paulo, que é a nossa cidade mais populosa, né? Quem conhece São Paulo sabe que São Paulo hoje se envolve ali na Cantareira, na Serra do Mar, né? Uma cidade que hoje está perfeitamente integrada a áreas de mata. Lembra que a gente teve febre amarela há 2 anos atrás, ali em algumas regiões de São Paulo, né? E Brasília, pasmem, Brasília é uma cidade hoje que está se aproximando cada vez mais de mata. E aqui também na América do Sul, ele coloca Bogotá, na Colômbia, como uma cidade importante. Então, isso aí é só para ilustrar o que o Marco coloca, que nós, na verdade, estamos muito próximos de uma próxima pandemia. Nós escapamos já de algumas, mas temos ainda o perigo do H5N1, né, do vírus da influenza, que está se mutando em porcos e aves silvestres, aves aquáticas, e que deveria ter sido a pandemia que hoje a gente estaria enfrentando. Né? O coronavírus só se antecipou a ela. Todos nós que trabalhamos na infectologia sabíamos que a próxima pandemia estaria por vir. A gente só não sabia quando. E fomos surpreendidos por um vírus que a gente não esperava nesse momento. Só para ilustrar, então, isso que o Marco falou, realmente nós não estamos muito longe de uma próxima pandemia, não. Mas, Mauri, posso falar? Claro. Então, olha só, isso que você coloca, Marco, também, que daqui a 10 anos possamos ter uma outra pandemia, a história se repete. Não é verdade? Tivemos outras pandemias. Assim, parece que dá a cada 100 anos uma pandemia que leva realmente ao caos. Mas não seria nesse momento também, Amaury, Marco, vocês dois que trazem essa questão de, nesse momento, verdadeiramente apostar na ciência, de que essa causa ela pode ter aí um aprendizado, o que estamos vivendo, para que algo apreender de um saber sobre a verdade, essas invasões nas matas virgens, o que se passa na nossa Amazônia, e que não há como. Eu faço uma aposta, eu acredito na ciência nesse sentido de que o caminho é um dever ético, e apostar é o recurso que nós temos e que é preciso verdadeiramente dar o crédito, porque se entra numa engrenagem de que isso daqui a 10 anos, isso pode gerar aí sim um outro trauma, né? Do que no a posteriori. Bom, se daqui a 10 anos vai advir uma outra pandemia mais avassaladora que essa, sendo que em 4 meses, quantos milhões de pessoas morreram mesmo, Mauri, me atualiza, no mundo? Eu não lembro mais agora o valor total.
Então, com tudo isso, quando que nós iríamos imaginar que um ser vivo, um vírus invisível, não é uma guerra tecnológica, estamos em guerra, mas com um ser invisível. Quando que iríamos imaginar, em pleno século XXI, que estaríamos vivendo quase que um holocausto, uma tremenda de uma tragédia? É preciso pôr isso. Mas olha, veja bem, a ciência sabe disso. Fazer com que os governantes entendam isso. Hoje os países investem muito mais na indústria bélica, tá? Por uma guerra provavelmente que nunca vai acontecer, e não investe na prevenção de pandemias e de epidemias. Né? Isso, claro, veja quanto que há de orçamento no Brasil, por exemplo, para prevenção de pandemia. Qual é o projeto que o Brasil tem para abordagem de pandemia? Eu posso dizer do que é investido no governo americano. Tá? É 2% do que se investe na indústria bélica americana é investido no CDC para ajuda em prevenção de pandemia. Então, o problema, se nós não sairmos dessa pandemia com essa ideia, se fortalecidos, as pessoas que governam o mundo não entenderem a importância de estarem preparados, Marco falou isso, é que a gente vai continuar cometendo os mesmos erros sempre. Então, eu espero que isso sirva de lição. Mas isso com certeza é um jogo de poder muito forte, né? A ciência, ela democratiza, né, o acesso à informação e ao conhecimento. A gente espalha o poder daquele que tem acesso à informação. E claro que os governos não vão ter interesse nisso de modo geral, né? De modo geral, a gente tem essa dificuldade de colocar a coisa no lugar certo. Então, tem jogo de poder envolvido, tem interesses econômicos muito mais fortes, muito mais interessantes para muita gente do que colocar a ciência em evidência. Tanto que a gente vai ver aí em histórias do mundo inteiro que os lugares que mais conseguiram se colocar em bom combate do coronavírus são aqueles que deram ouvidos à ciência com mais intensidade. Os que menos ouviram são os que mais tiveram problemas. Isso, inclusive os interesses econômicos que você cita, né, Giorgio? Inclusive o bélico. Incluindo o bélico. Guerras são fomentadas justamente para que essas armas sejam vendidas. Exatamente. Então, agora, deixa eu fazer uma provocação com relação a isso que o Amaury traz. Será que, na questão, né, essa da pandemia daqui a 10 anos, lançar o entusiasmo a partir de uma fenda que se abre nesse caos na qual vivemos, de aprender um saber para que algo possa operar, né, no investimento, na educação, na formação de profissionais, pesquisadores, para que a ciência, então, possa advir com esse saber a partir de tudo que a gente está vivendo, a partir do que a morte hoje simboliza, o que essas mortes vão representar para um futuro próspero. Colocar isso dentro do entusiasmo é fazer uma aposta a partir de um aprendizado, um saber. Eu faço esse movimento, Amaury, eu acredito muito nesse sentido de que um caos, uma crise, ela vem para também apontar algo que precisa ser realmente escutado. E isso para o bem comum. Eu prefiro seguir essa via que me entusiasma e me leva a um querer saber, a um querer aprender algo de todo esse caos que estamos vivendo. Tem que ser uma esperança que nos move, né, Fátima? Só uma coisinha, número de mortes, 617 mil óbitos em todo o mundo, 15 milhões total de casos registrados. Nossa. Isso é mundial, só para ilustrar aquela pergunta que a Fátima fez. Eu queria complementar o que a Fátima falou, que embora a gente esteja numa... Eu acho que, não sei se já vemos luz no fim desse túnel, mas vou pegar um exemplo bem local. Gisele. Depois de 2018, Blumenau se reinventou e desenvolveu projetos, organizou a defesa civil, se colocou à disposição de estudos japoneses, trouxe equipes japonesas da JICA para fazer, estudar, foi para lá, trouxe conhecimento. Então, assim, óbvio, não se prepararam antes. Infelizmente, a nossa cultura é se preparar a partir de um evento que já aconteceu. Quero eu acreditar que o Brasil, diante disso, possa pensar
e criar políticas para que no futuro a gente possa lidar melhor, tanto financeira, econômica, psicologicamente com isso, né? Com a saúde, com a estrutura. Então, quero acreditar que isso vai ser, sim, de um apoio, de um exemplo para a gente. Agora, eu concordo. Driblar os interesses. E driblar os interesses que vêm acoplados nisso aí é que é o meu medo. Aí é que eu acho que o Brasil não é o top do mundo porque há interesses particulares sendo atendidos ao invés do bem. Eu quero aproveitar, tem pergunta aí pra gente, o pessoal quer saber de ti. Alice, manda aí. Pois é, não, e olha, a pergunta é bem nesse sentido, né? Falando em luz no final do túnel, né? Primeiro, assim, claro, tem pessoas falando também de coisas tristes, né? A Daniela trouxe que é muito triste pensar que tem pessoas sem acesso, né, à saúde, já tá com recursos escassos. A Estela trouxe a questão, né, dos idosos, que o mais doloroso para ela é essa falta do abraço, da proximidade com os netos. Mas falando de tudo isso, né, a Ana Gabriela Schroeder, que antes fez as perguntas, fez mais uma pergunta aqui, que até foi reverberada pela Ana Maria, então são duas Anas fazendo a mesma pergunta. Né? Então vou trazer aqui. Ela falou que a solidariedade e empatia, né, tá sendo aflorada nesse momento, né? A gente tá tentando trazer o que a gente tem de melhor e tentando elaborar uma coisa mais positiva. Será que a gente consegue acreditar que essa vai ser uma transformação no coletivo mesmo? A gente no futuro, né, depois que acabar isso daqui, vai continuar vendo o próximo e vendo a vida em comunidade dessa forma que a gente está vendo agora? Será que vai transformar o jeito que a gente se relaciona? Olha, eu escuto como um verdadeiro enigma decifrar uma resposta que possa contemplar esse futuro. É muito difícil, Alice, mas o que eu vejo é nessa luz que emerge no fundo do túnel, a possibilidade do próprio desejo de reaprender mesmo, há que se reinventar. A crise, ela te proporciona, por mais que o sofrimento é na carne, a angústia, o que isso remete para cada um. Eu escuto muito que o mundo vai mudar após a pandemia. Será mesmo? Será mesmo que o mundo vai mudar? Será? Quem muda verdadeiramente? Ou seja, são as pessoas, mas desde que elas queiram saber daquilo que tocou no mais próprio de si mesmo, nesse encontro com trauma, nesse encontro com caos. Talvez esse seja o desafio. Será um novo mundo? Ou será uma outra forma de tamponar todo esse sofrimento, todas essas mortes, com outros acessos? Porque se for pensar nas pessoas mais vulneráveis, aquelas que estão adoecendo, que não têm, que são invisíveis na sociedade, aquelas que não têm recursos, quem está olhando para essas pessoas nesse momento? Aquelas pessoas que não têm familiares e que vivem sozinhas, sem um abraço, sem um amparo. Como que elas vão buscar essa luz nesse momento de crise, de caos? Como isso se dá? Será que alguém está realmente se colocando nesse lugar para poder dar luz e voz pela palavra a esses que vêm com muito sofrimento? Então, eu acredito muito na mudança, mas a partir do próprio sujeito. Como cada um vai realmente se interrogar e fazer diferente a partir do que a morte como vida caminha lado a lado. Porque eu acho né, Fátima, eu sinto que a chave de leitura disso é o que a gente tanto já fala e tanto escuta por aí, que é a empatia, né? Porque historicamente falando, né, para a gente que estuda antropologia, nós tivemos coisas muito piores numa pandemia como essa. Né? Situações muito mais estressantes, muito mais angustiantes e muito mais transformadoras do que estamos vivendo agora, e nem por isso a comunidade se tornou mais solidária e mais próxima. Né? Então, eu concordo. Eu acho que a gente não está, talvez, numa resposta tão fácil para essa pergunta, mas talvez a chave de resposta seria sermos uma comunidade, uma sociedade mais empática, que vive mais a empatia. Porque se eu não tenho empatia, eu vou ter que viver uma experiência assim para poder ter a chance de me transformar. Agora, se eu sou mais empático, eu consigo aprender com a história. A história já me ensinou que é preciso ser assim, né? Muitos já passaram por isso. Muitas sociedades e muitas comunidades já foram
dizimadas, transformadas e radicalmente modificadas por situações muito piores. Então, se eu não tenho essa chave de leitura para o mundo que passa pela empatia, eu vou ter que passar por isso primeiro, para poder ter essa experiência de mudança, né? Então, Sim, essa pandemia talvez está transformando algumas pessoas, mas eu não vejo isso como uma mudança social. Se não for, talvez a mudança, começando pelo que a gente já falou lá nas primeiras lives, a gente repete várias vezes. O nosso problema, olhando para o Brasil agora, né? Porque o resto do país, no mundo a gente não tem essa dimensão tão grande. Mas só olhando para cá, para o Brasil, nosso grande problema é que nós somos um país defasado na educação. Radicalmente defasado, né? O acesso à educação é uma coisa muito complicada aqui. Então nós temos pouco conhecimento, nós temos pouco compartilhamento de informação de qualidade e somos pouco disciplinados ou pouco educados para a empatia, né? Então por isso a gente tem essa dificuldade de lidar com isso com tanta ênfase. Então não sei se isso ajuda na resposta, mas eu acho que a gente não vai ter uma mudança social tão forte olhando para um processo histórico de milhares de anos que não levou isso ainda. Então, agora, nós que estamos passando pela pandemia, talvez tenhamos uma transformação interna, como você falou agora, né, Fátima, da nossa subjetividade. Quando você fala da empatia, eu escuto a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de ressignificar. De olhar para aquilo que o outro viveu, já. Isso. De poder ressignificar e tentar se interrogar o que é meu aí e o que posso eu me implicar e fazer de diferente. Isso não é um trabalho tão simples, não é, Jorge? Não é simples, Fátima, mas eu sinto que ele é natural. A gente, como ser humano, tem essa capacidade, naturalmente falando. Né? Sim. Podemos fazer isso, é possível, né? Desde que a gente se abra para escutar, para dialogar. Você já falou isso muito hoje, e para mim isso é muito importante, né? Nós estamos numa sociedade muito barulhenta, é muito barulho ao nosso redor, fora de nós e dentro de nós. E esse barulho nos impede dessa palavra se colocar à disposição da gente. Então, sim, a gente não é empático, não se transforma com qualidade, porque a gente está focando no lugar errado, não na coisa certa. É uma grande verdade, Jorge. Fátima, como é que a gente faz para lidar, ou melhor, quais podem e poderão ser os reflexos? Eu acho que isso já dá para ter uma análise atual, porque já estamos vivendo isso, né? Sim. O ser humano, ele vive de rituais, né? Casa-se, né? O ritual da igreja não é pelo simples fato de ter uma igreja ou de ter uma festa, mas para dizer, ó, estou passando de fase na minha vida, agora eu sou, né? Evoluí no jogo. Né? Assim também são os velórios, né? A nossa população, maioria cristã, então faz os velórios nesse sentido de passar por esse ritual e dar o último adeus ao seu ente querido, e muitas pessoas estão sendo privadas disso, que a partir do momento que se tem o diagnóstico e a pessoa falece, ela acaba tendo ali um fim, não tem isso com ninguém mais da família, e a família nem vê, nem ser colocado no caixão para poder ser enterrado. Como é que se lida com essa falta de ritual para velar os seus mortos e o reflexo disso na nossa vida? A posteriori, Gisele, eu vejo aí o verdadeiro trauma, como cada um vai elaborar o luto, essas famílias enlutadas, quando não há esse ritual que simboliza essa perda. Como elaborar esse luto? O luto, a clínica, como eu disse, ela é, né, do luto. A psicanálise trabalha o luto na clínica, mas ela precisa ser verdadeiramente nomeada. E não de uma certa forma. Eu vou trazer um relato meu, muito particular. Eu tive uma irmã que morreu aos 30 anos num acidente muito trágico, na qual eu estava presente. Eu só pude falar desse luto, eu fiquei todo esse tempo vivendo no automaton, mais de 20 anos, eu só pude elaborar o luto quando, assim, eu comecei a minha formação e fui para a minha análise. Até ali, porque esse luto não elaborado, o inconsciente é temporal. Enquanto não elabora, não simboliza, ele causa, pode levar uma melancolia, uma depressão. Como o sujeito vai lidar? E realmente é muito complexo quando você não faz essa despedida. Estar ali no velório é um ritual muito valioso. Você ver o corpo, perceber o quanto
isso toca, né, nessa separação, nessa dor. E eu só pude, no meu percurso, elaborar o luto que eu vivi na carne, que foi um trauma na minha análise. Então, é preciso dar palavras, é preciso escutar, é preciso se escutar, e isso, claro, no tempo lógico para cada um, como cada um vai lidar com o luto. Porque também existem os mecanismos de defesa de nada querer saber da morte. E aí, tampona-se para que não se encontre, para que o sujeito não se encontre mesmo com a própria falta, ou seja, com a perda desse ente querido, e isso realmente é traumático. Respondi, Perfeito. Gisele? Sim, respondeu. Ou seja, temos que enfrentar de frente. Enfrentar de frente. Alguém quer fazer algum comentário que eu quero encaminhar para a finalização, e a Alice, eu preciso que ela dê um recadinho importante. Posso encaminhar? Posso falar uma coisa rápida? Claro, por favor. Todo mundo que está dando a sua parcela de contribuição e que é consciente e que entende o que é viver em sociedade, respeitar o outro na medida que se respeita, eu acho que deveria estar atento agora para o número de casos registrados hoje na cidade, que são 389 casos. Tá? É recorde. Então, nós estamos realmente no olho do furacão, como a gente diz, e se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós vamos ter uma população da cidade com uma taxa de infecção realmente preocupante. Eu tinha dito aqui no programa anterior que a gente havia feito uma simulação, se nós atingíssemos 5% da população infectada, nós seríamos em torno de 15 mil casos registrados, estamos caminhando para esse número. Então, é uma hora, eu acho que nós temos uma penetração interessante com essa nossa live, é uma hora para que cada um de nós reflita substancialmente sobre esse número de hoje, 380 casos. Isso, para uma cidade de 340 mil habitantes, é muito importante em apenas 24 horas. Então, fica aqui esse recado de que o que está hoje acontecendo é um reflexo das atitudes, do comportamento, da não adesão a tudo aquilo que a gente vem falando aqui. A negação, não é, Mauri? Das medidas que realmente interferem na evolução de uma pandemia. Ou a gente faz o dever de casa, cada um de nós, ou nós vamos continuar contabilizando esse número. Para mim, ele é assustador. Então, muito importante, extremamente relevante. Muito bem. Alguém quer fazer a consideração final, doutor Marco, Fátima? Eu concordo plenamente com a Mauri. Eu só não tenho... Eu gostaria de ter o otimismo que a Fátima tem, que as pessoas vão mudar, mas eu acho que elas não vão mudar. E se nós pegarmos os históricos das pandemias, nós notamos que os erros são os mesmos erros. Nós brigamos contra a máscara em 1919, nós brigamos contra a vacina no começo do século, e nós estamos continuando as mesmas coisas. A ciência nunca foi escutada. Não foi. É impressionante como nós não escutamos a ciência. Diga, Fátima. Você lembra uma provocação? Eu digo de um entusiasmo, eu acredito muito, eu aposto nessa luz que tem lá no fundo do poço. Eu me agarro nela. Você lembra da catástrofe de 2008? O que vivemos aqui? É algo impressionante. Como conseguimos nos reerguer? Eu acredito muito que a crise vem, a catástrofe vem, há que se extrair um aprendizado, aprender algo. Nesse momento de caos, onde o Mauri diz, olha, é preocupante. Mas sabe, Fátima, a diferença que eu acho de 2008 para agora, em 2008 ou nas outras, nós enxergávamos, nós víamos a destruição,
nós olhávamos tudo. Sim. O vírus é muito difícil você explicar para a pessoa. Sim, né? sim. Os bares, eu passava aqui nos bares perto da minha casa e via assim, ó, só pode entrar 30%. Aí os 30% sentavam tudo na mesma mesa. Sim. Como é que entra 30% e fica tudo na mesma mesa? Entende? A nossa população tem que aprender e enxergar que isso é um vírus, é um ser vivo. A função dele é contaminar, e o Mauri disse isso muito bem nas outras lives, a função do vírus da RNA é contaminar os outros. A única coisa que ele faz na vida é contaminar os outros. Se nós não bloquearmos isso, se nós não... Aí nós vemos, e todos viram, nós vimos um desembargador brigando com guarda por causa que ele estava sem máscara, passou nos jornais, tudo. Sabe? É alguma coisa que é o exemplo que as pessoas que podem dar exemplo, elas não estão dando. Que é negação, Marco. Que é negação, negacionismo. Nada quero saber disso. Quando eu trouxe a catástrofe de 2008 e Blumenau se reergueu, eu quis dizer, claro que os momentos são diferentes. Naquela época montar contenções e tudo mais, mas eu estou falando em termos do traumático, quanto as pessoas conseguiram se reerguer a partir do desejo de apostar na vida e não na morte. E essas pessoas que ignoram o medo, ignoram o perigo, são aquelas que estão muito rente à morte, de nada querer saber. Esse é o perigo, eu concordo com o que você fala, com o que o Amaury fala, mas há que se fazer uma aposta, há que se apostar que a partir desse vivido possamos verdadeiramente extrair uma verdade. Eu acho que essa é a possibilidade, a luz e a vida. Gisele? Acho que a Gisele dá uma travadinha ali. Eu acho. Ela tá paradinha. Ah, a Gisele caiu. Ela não vai poder estar aqui com a gente. Pois é, né? Muita gente. Muita gente tem usado as máscaras descartáveis, né? Eu tenho a minha de tecido que toda vez eu lavo e uso de novo, né? Tenho duas que eu fico revezando, mas muita gente ainda usa máscara descartável, né? E por ser um tecido, as pessoas, às vezes, talvez no automático, na desinformação, acabam jogando no lixo reciclável. Que o que acontece? O lixo reciclável, ele não é jogado, né? Como outro lixo só no aterro, né? As pessoas que trabalham nessa área vão abrir e vão ter contato com essa máscara, né, que pode estar contaminada. Então é muito perigoso, a gente tem que ser atento a não jogar luvas, máscaras ou qualquer, né, objeto que possa estar contaminado no lixo reciclável, né? Então sempre que for tirar a máscara, o ideal é botar num saquinho separado só para máscara e jogar no lixo comum, né? O lixinho do banheiro, o lixinho da cozinha que vai para ter um contato direto tão cedo, né? Pois é. E o legal também é, né, na hora de tirar a máscara, não encostar na parte da frente, né, que pode ter pingado alguma coisa ali, né? Lavar a mão depois, né? Isso a gente sempre fala, né? Mas especialmente agora focar em não jogar as máscaras no lixo reciclável, porque outras pessoas podem ter contato e podem estar contaminadas, né? Eu sei porque algumas pessoas que trabalham nessa área vieram comentar com a gente que realmente estavam abrindo muitos, né, sacos para procurar ali os recicláveis e acabavam encontrando máscara e ficam preocupados com a própria saúde, né? Uma coisinha. Muito valioso, Alice, o que você traz. Muito importante. Deixa eu só falar uma coisa importante. Eu acho que a máscara no hospital ela é considerada como lixo contaminado, ela é descartada naquele saquinho especial, branco, leitoso, etc. e tal. Mas agora o pessoal que usa máscara hoje descartável na comunidade deve exatamente fazer como você está falando, exatamente dessa forma. Mas eu só quero pedir ao planeta Terra que tenha um pouco de paciência, que a gente vai dar uma poluidinha nele com essas máscaras por um tempo. Tá? Essas máscaras não são degradáveis, elas demoram muito tempo, elas são feitas de propileno, que é um material que demora até que ele seja degradado no ambiente. Então, peço desculpas ao planeta, porque por um período a gente vai ter uma quantia enorme desse material
né? Isso é o mundo todo, alguns países hoje já, obviamente, que já diminuíram bastante o uso, mas por um bem maior, tá? Desculpa ao planeta aí, por um período a gente vai estar poluindo um pouquinho mais aí. Mas aí é a nossa responsabilidade, né, doutor? Jogar no lugar certo. Exatamente. Ou talvez usar a máscara confeccionada em casa, não é, Mauri? Porque o lixo realmente é muito grande. Sim. Nos hospitais não se usa, né? Não, no hospital, a área da saúde realmente não é possível. Uhum. 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 Jojo, Jorge, eu acho que o seu áudio. Eu acho não, eu testei aqui, o seu áudio não tá passando pro Facebook. A gente tá te ouvindo aqui na chamada, mas no Facebook o seu som não tá indo. Ah, eu acabei de perceber que estava com o microfone desligado. Eu vou falar o que eu falei agora de novo. Eu estava falando, gente. Agora tá saindo o som, né? Desculpa o pessoal em casa aí, que eu tenho que ficar cuidando de um monte de coisa aqui e às vezes eu esqueço disso. Eu estava falando que o assunto da pandemia é algo muito complexo mesmo. E a gente não pode tratar esse assunto de qualquer forma, né? Ah, acabou de vir dinheiro não sei de onde para construir leitos, acabou de vir respirador não sei de onde. Não é só assim que funciona, gente, não é só dessa forma. A coisa é muito complexa, é muito grande o negócio, né? E temos que cuidar para que a gente não espalhe notícias e boatos que vão atrapalhar mais ainda, né? Eu falei um pouco disso antes, me ajudem a lembrar ali, para não vou lembrar mais, mas acho que é nesse sentido. Da gente cuidar com esse assunto que não é tão simples, né? Que não é tão frágil assim. E quando a gente fala de saúde pública, a coisa vai muito além do que a gente está focando aí, né? Não é um assunto só de economia, não é um assunto só político, envolve tudo isso, mas a saúde pública é um assunto muito mais complexo, muito mais abrangente, então está na hora de a gente parar com essa besteira, né? De ficar olhando para a coisa de maneira muito simplória, né? E não é assim que funciona, temos que cuidar com isso. Jorge, só deixa eu completar o que você falou agora, assim, ó. Todo problema complexo tem uma solução simples, barata e errada. Pode ter certeza disso. Muito bem. Olha só, doutora Mauri, que não quer aí a placa do Cavaleiro do Apocalipse. Vamos tentar não te dar. E eu sou aquela que sempre tem que encerrar o papo, doutora Mauri. Então daí eu também fico mal, né? Infelizmente a gente tem que encerrar a live, mas eu tenho certeza, mais umas 3 horas ia ser pouco aqui, né? Então... O tema é denso e complexo. Merece mais horas, né? Mas em respeito a quem está nos acompanhando e a todos que também trabalharam no dia aí, precisam do descanso para amanhã estar de novo na luta. Então eu vou encerrar aqui a nossa live. Quero agradecer a todos vocês que carinhosamente vieram aqui, disponibilizaram o seu conhecimento, que é a ferramenta mais preciosa que a gente tem. Isso aqui é o rabo do meu gato. Tá interessado também. Sempre. Então, assim, obrigada pelo conhecimento de vocês, doutora Mauri, Alice, Fátima, Jorge, doutor Marco, que sempre trazem aqui essa quarta-feira de muita luz para essa escuridão que a gente está atravessando. Obrigada. Muito bem. Obrigada, boa noite. Bom, acho que a gente precisa realmente agradecer muito, e eu até fiz aqui uma lista para não passar batido de ninguém,
A Fátima, eu agradeço, estendendo a gratidão a todos que são nossos convidados, né? Normalmente é o Amaury que faz para a gente essa honra de convidar alguém para estar com a gente. Jorge. Então, Obrigada Fátima, a em todos seu pela nome, oportunidade também. agradeço a sua participação na noite de hoje. Tenho certeza que ajudou muita gente. Reflexões muito profundas que levam a gente a pensar coisas muito sérias. Que tua ajuda na noite de hoje possa ir muito longe aí, ajudar as pessoas a levarem a informação de qualidade para mais longe ainda. Então, muito obrigado, tá, a você por aceitar o convite. E no seu nome, a todos que já estiveram com a gente como convidados na noite da nossa live. Eu que agradeço pela oportunidade, Jorge, e a todos. Que bom, querida. A gente agradece mesmo. Gostaria muito de agradecer ao Marco, e ao Marco eu levo a gratidão pela acolhida, porque o Marco foi nosso primeiro convidado, a primeira live que a gente fez, e foi um convidado que acolheu a live como um processo dele, um projeto dele também. Desde a primeira, está com a gente em todos os programas, é um grande entusiasta. Então, que a gente possa aprender contigo, Marco, a acolher as coisas boas, a trazer para a gente o que faz bem, o que completa a gente. Né? Acho que a tua presença nessa live, além de enriquecer com muita informação e muito conhecimento, também é um sinal de que quando a gente acolhe coisas boas e verdadeiras, a gente tem muito benefício com isso. Agradeço sempre ao Amaury, que deu para a gente a luz da ideia. Né? Essa live pela vida nasceu do coração dele, de que iniciou com a gente um projeto de palestras na Cafeteria Especial, e agora a gente traz para o universo online esse formato aí tão comum nesses dias, que é de live. Né? Então, Amaury, a tua presença sempre me provoca a agradecer as ideias compartilhadas. Nós sempre temos boas ideias em várias cabeças, vários pensamentos, e nem todos colocam à disposição dos outros, né? Porque acham que é minha ideia, não vou falar com ninguém. E você traz para a gente essa força de que uma boa ideia compartilhada leva coisas boas para muito longe. Então, obrigado aí por essa presença iluminadora de provocação para espalhar boas ideias. A Gisele, ela trouxe para a gente uma perspectiva que deixou para a live uma marca muito profunda, que é o pesquisar. Né? A Gisele pesquisa a semana inteira, gente, para vir para a gente aqui com qualidade. Coisa que quando a gente não tinha a presença dela, lá no início do projeto, né, nas primeiras lives, a gente pecava muito com isso, porque quem pesquisava era só o Marco e o Amaury. Eu não vinha cara e coragem aqui, né? E essa qualidade, né, que a gente tem percebido cada vez mais forte na live pela vida, se deve muito a esse cuidado, essa atenção pela pesquisa. E a tua presença, Gisele, me provoca a dizer para as pessoas que a gente não pode, de jeito nenhum, levar para frente informação que não esteja baseada na verdade. Né? E isso é um problema tão sério na humanidade hoje. Né? A gente está tão apaixonado pela mentira e cada vez mais grudado com ela, que é muito importante a gente estar cada vez mais buscando informação de qualidade. Então, a tua presença, Gisela, além de deixar a nossa plástica, né, mais bonita, de trazer mais suavidade, deixar a nossa live mais coerente, né, com a diversidade que o ser humano tem, me provoca a pensar e agradecer esse teu cuidado, essa tua atenção com a verdade, né, com a pesquisa pela verdade. A Alice foi a última que entrou na equipe, me provoca a trazer uma informação importante, um dado importante para a live, que é o profissionalismo humano, porque a Alice traz para a gente essa proximidade das pessoas que estão acompanhando com muito mais qualidade do que a gente fazia antes. Tornou o processo muito mais humano, né? Então, obrigado, Alice, por aceitar o nosso convite. É o segundo programa que está com a gente já, e já deu uma diferença absurda na qualidade da comunicação nossa com quem acompanha a gente. Então, eu que agradeço a oportunidade. Para nós é um prazerzão, e a gratidão vem com essa marca, né, de a gente cada vez mais tornar aquilo que a gente faz profissionalmente cada vez mais humano, né, cada vez mais capaz de ser humanizado. Então, obrigado por isso, tá, Alice? Por trazer as pessoas pertinho da gente com essa qualidade que é bem tua mesmo. Né? E a todos vocês que acompanham a gente, obrigado por se preocuparem em buscar informação verdadeira, de qualidade. Né? A gente se preocupa muito com isso. Saibam que a gente, quando monta aqui as pautas da Live pela Vida, se preocupa em trazer informação que seja coerente mesmo. Muita coisa passou pelo crivo da gente que não entrou aqui no ar porque a gente achava que não era importante colocar ou porque não tinha informação coerente para isso ainda. E quando chega para cá, especialmente na mão do Amaury, já passou por um funil aí, né? Que só traz para a gente aquilo que realmente é importante trazer. Eu falei demais, mas para poder deixar bem claro para a gente que isso aqui tudo, gente, é feito com muito amor mesmo. E é o amor que vai levar a gente a se transformar cada vez mais, né?
essa Uma pandemia grande vai ter verdade. muita transformação quando a gente colocar na resolução dela o nosso amor humano mais fortalecido, né? Que a gente possa fazer isso com mais qualidade. Concordo. Muito obrigado mesmo a todos vocês que acompanharam a gente e a cada um de vocês aqui, ó, que tá nesses quadradinhos e que não são uma imagem, não é uma imagenzinha na tela do computador, são pessoas com suas histórias, e a Gisele falou muito bem agora no final, que passaram o dia trabalhando e que dedicaram um tempinho no seu dia para poder fazer a informação. Então, obrigado por, mesmo cansados, né, mesmo depois de um dia de tanto trabalho, conseguirem compartilhar com as pessoas coisas boas. Gente, Jorge, pois não? duas coisas eu quero dizer, então, em nome de todo mundo que está aqui. A gente agradece a você também por tratar com tanto amor e tanto entusiasmo essa live de toda quarta-feira, que você é a pessoa que está sempre puxando a gente para fazer, inventando coisas, chamando a gente para fazer vídeo, para divulgar, porque o teu principal intuito é que as pessoas tenham um pouquinho mais de empatia, e se há alguma coisa que a gente pode levar dessa pandemia, é isso. É o olhar para o outro, é cuidar de todo mundo, assim como eu cuido de mim, cuidar de vocês. E a segunda coisa, isso aí, a segunda coisa que eu quero dizer, já que a cafeteria está trabalhando em delivery, peçam o denguinho, que é uma delícia. Era isso. Ah, o denguinho? Então tá bom. Gente, obrigado mais uma vez, de coração. A gente se vê então toda quarta-feira à noite. Daqui a pouquinho já fica disponível gravado no Facebook e também no canal da cafeteria no YouTube. Fica fácil para assistir no computador ou na televisão. Compartilhe, né, essa live para as pessoas terem informação de qualidade e a gente se vê então na próxima quarta-feira, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Essa semana, de maneira especial, aqui na nossa cidade, é muito importante que a gente se cuide mais ainda, né? Estamos aí num processo de aceleração de casos, a gente tem condições de combater isso e uma das maneiras mais práticas realmente é o distanciamento social. Então vamos fazer isso com qualidade. Se você precisar sair de casa, não esquece de colocar a máscara, tá? É importante isso. Lave as mãos com água e sabão quantas vezes você precisar. Álcool já quando você não tiver disponível o sabão. E vamos lá, a gente vai conseguir bater de frente com isso e vamos conseguir se livrar disso aí logo. Gente, fiquem bem. É isso aí, bem. Jorge. Pois não? Não, é isso aí mesmo. É isso aí, né? Essa é a aposta. E assim como a gente teve essa unidade toda com o pessoal do Jornal Município Blumenau, com o blog do Jaime, com o Pancho, a mensagem mais forte é essa, gente. Nós só vamos conseguir lidar com essa pandemia se fizermos isso juntos, coletivamente. Juntos a gente pode vencer isso, sozinho a gente não consegue fazer. Fica bem, gente. Se cuidem. Boa noite, pessoal. E até quarta-feira que vem, então. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Quem usa máscara ama, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida.